Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e estou aqui para compartilhar contigo o meu sonho muito louco de um dia ver todos os povos e todas as nações se comunicando de maneira adequada e acabando com alguns conflitos exatamente pela deficiência da comunicação. Bom, nós estamos na segunda temporada aqui do Comunicação Eficaz e nesta temporada estamos falando para casais. Hoje é o nosso episódio de número 22 dessa segunda temporada e o tema de hoje é a comunicação nas fases de transição do relacionamento. Você já parou para pensar que todo relacionamento, mas principalmente o relacionamento a dois, tem fases de transição? Pois é, às vezes a gente acha que é só entrar no relacionamento e ligar lá o automático e ele vai, mas não. Na verdade, ele passa por diversas fases para se desenvolver. Assim como, por exemplo, uma criança que está passando pela sua fase de recém-nascido, infância, adolescência e por aí vai. O relacionamento também não é diferente. Ele tem lá suas fases até chegar na maturidade ideal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas fases e como que a gente trata a comunicação durante essas fases, porque isso é um grande desafio se você for parar para pensar, né? Você não conhece a outra pessoa, mas você precisa se comunicar com ela. E como que você vai fazer isso? Aí é que tá. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro de tudo que a gente precisa saber é que o relacionamento tem fases. E eu vou falar aqui algumas delas, porque elas podem afetar a nossa comunicação e podem, inclusive, influenciar na qualidade do nosso relacionamento. Por exemplo, uma fase que todo mundo já conhece dentro de um relacionamento, que é a fase inicial, é a fase da paixão. Né? A fase da paixão é aquela fase maluca, onde nós fazemos de tudo, dizemos de tudo, sonhamos, tudo posso, eu consigo, eu te trago a lua, a estrela. Essa fase é a fase mais, como que eu posso dizer, acalorada da situação do relacionamento, né? Onde vocês estão ali na parte doce da coisa. Então, essa é uma fase onde nós precisamos ter um pouquinho de atenção, porque as emoções ali estão em alta. Então, só um cuidadinho para você saber que é uma fase onde as coisas não vão ser para sempre daquele jeito. Uma fase próxima, né? Uma próxima fase aí que talvez seja muito comum a gente já conhecer, é a fase da estabilidade. Em alguns momentos, algumas coisas já não tem mais aquele pico, né? Já estão se estabilizando, mantendo um certo nível. Então, nesta fase aqui, as coisas já começam a mudar. O casal já está se conhecendo um pouquinho melhor, já começa a falar de umas rotinas compartilhadas, né? Começam a estabelecer alguns laços mais profundos, umas conversas mais duradouras, né? Então, é normal que essa fase da estabilização chegue logo em seguida. Depois nós temos uma fase que não dá muito para fugir dela, que é aquela da crise, que é aquela dos desafios, onde nós são duas pessoas diferentes, né? Vivendo vidas diferentes, casas diferentes, famílias diferentes, a vida toda. E aí, de um determinado momento, elas se juntam, vão para um único lugar, né? Para compartilhar uma vida. E é comum que isso gere algum conflito. Então, à medida que o relacionamento vai progredindo, alguns desafios vão aparecer e é comum que vocês tenham divergências. A grande questão não é ter a divergência, é saber lidar com ela, com as opiniões diferenciadas, com os conflitos, com as questões não resolvidas. Isso é necessário aprender a lidar de uma maneira adequada e, de preferência, num método desenvolvido dentro do seu relacionamento a dois, que seja bom para ambos. Depois disso, nós temos uma outra fase, que é a fase da transformação ou fase do crescimento. As pessoas começam a crescer ali no seu relacionamento, porque superam os desafios juntos, já estabeleceram algumas regras, entenderam como algumas coisas funcionam, começam a compartilhar inclusive algumas metas ali para seguirem adiante, né? Fazem alguns acordos que vão eliminar inclusive essas características de crise, de desavença, de desafios, aquelas que são mais pesadas, né, já começam a tratar melhor isso. Ou seja,
Você levou uma compreensão mútua dentro do seu relacionamento. Ambos já começam a entender que existem duas pessoas, duas cabeças, duas mentalidades, e aí começam a trabalhar em conjunto para o crescimento de cada um. Isso é muito importante. Depois a gente vem para uma fase de compatibilidade. Então, nessa fase, normalmente os parceiros, né, o casal, começam a ter uma compreensão mais profunda um do outro. É comum que algumas diferenças apareçam nesse momento, mas o trabalhar em equipe para cima dela é que é o grande diferencial. Dessa vez, vocês não estão só estabelecendo estratégias, vocês estão já comprando a briga juntos, já estão indo para cima. Ó, tá passando por isso assim? Não, vamos fazer dessa forma, tal. E aí seguem adiante. É o trabalho de equipe. Aqui as coisas começam a tomar forma, né? Você já começa a ir para o próximo nível, que é a maturidade do relacionamento, né? Depois de ter uma grande reavaliação de tudo, de ver aquilo que vocês precisam fazer juntos, suas metas individuais, suas metas conjuntas, né? Todo aquele papel que vocês vão adquirir durante o relacionamento, vocês vão para a fase da maturidade. E nessa fase, vocês começam a lidar com as coisas de uma maneira diferenciada. Aliás, todas aquelas mudanças que a vida trouxe para a vida de vocês agora passam a fazer parte dessa estabilidade e vão criar uma base de apoio para que você possa passar pelos demais. Ou seja, trocando em miúdos, todas aquelas outras fases anteriores que você passou no seu relacionamento vão contribuir para essa fase de maturidade. Então é importante que você respeite cada uma dessas fases para você passar por elas e também para chegar de boa forma lá na sua fase de maturidade e poder aproveitar, porque se você viver as outras de qualquer jeito, você, primeiro, dificilmente vai chegar numa fase de maturidade. Segundo, pode ser que chegue, mas seja uma maturidade um pouco deficiente. E aí não é muito legal, você não vai acabar não aproveitando muito bem. E algumas dicas práticas para que auxilie nesse processo. Tire um tempo para refletir sobre a atual fase do seu relacionamento, né? Conversem sobre isso. Primeiro reflita individualmente, tenham esse compromisso, né, de sempre estarem alinhando as coisas, né? E depois conversem, né? Nosso relacionamento, acredito que está em tal fase, então o que nós precisamos fazer, como nós podemos progredir daqui para frente e assim por diante. Próximo ponto é: esteja ciente das mudanças que vão, né, não podem, elas vão ocorrer à medida em que o relacionamento avança. Se elas não ocorrerem, tem alguma coisa errada com o seu relacionamento e você precisa parar e reavaliar as coisas que estão acontecendo. Então, é necessário que entre numa evolução e não numa estagnação. Não tem menor sentido. E por fim, pratique a empatia e a compreensão mútua para que vocês possam se ajudar durante essas transições, porque as emoções, elas ficam à flor da pele e aí pode ser que isso torne as coisas um pouco mais difíceis, se vocês não tiverem um compromisso de se ajudar em termos de empatia e compreensão. O próximo ponto que eu quero falar aqui é sobre os desafios que vocês vão encontrar durante as transições. Não tem como você passar por transformações e não encontrar desafios entre elas. Se porventura você passa por uma transformação onde você não encontra desafio, ela não é uma transformação para você ou não é uma transformação real que te traga um certo crescimento. Então você precisa passar por determinados desafios. Por exemplo, você em algum momento vai ser submetido a certas regras na sua vida que talvez não sejam agradáveis, mas que ao respeitar essas regras você estará se colocando num nível maior, mais alto intelectualmente, talvez economicamente, talvez socialmente, né, onde você passa a evoluir em determinados assuntos. Então, é importante que você saiba que haverá desafios para que você cresça e saber enfrentar esses desafios faz toda a diferença.
E eu vou citar aqui alguns dos desafios que você pode encontrar durante a transição do seu relacionamento, durante as fases de transição do seu relacionamento. A primeira delas é a falta de compreensão. Olha, quando nós entramos num relacionamento, nua e cruamente, nós não podemos exigir algumas coisas, né? Nós precisamos construir algumas coisas, é diferente. E para construir, nós também devemos dar a nossa parte, né? Toda a construção dentro de um relacionamento é feita pelo, no mínimo, duas partes, a nossa e a do outro. E precisamos estar em conjunto. Não tem como você criar, construir algo dentro de um relacionamento sozinho. Você precisa do outro, porque ainda que o outro não crie, não tenha a capacidade que você tenha para criar, ele precisa no mínimo ter a capacidade de absorver e ajudar a dar manutenção àquilo, a manter aquilo. Então é importante que haja compreensão de ambas as partes, né? Porque as mudanças vão acontecer e talvez o meu tempo não seja o mesmo tempo da outra pessoa. E eu preciso respeitar isso, eu preciso compreender que cada um tem o seu tempo e que em algum momento, né, com muito esforço, vamos chegar num denominador comum, mas é preciso ter compreensão. E porque isso pode, inclusive, elevar, né, o nível do seu relacionamento em outras áreas também, porque vai criar um laço mais profundo de afetividade. Bom, o próximo ponto que eu quero falar sobre as fases, né, da transição aqui de um relacionamento, sobre os desafios, são as expectativas não alinhadas. Todo mundo, quando entra num relacionamento, tem uma expectativa. E a nossa ideia de que essas coisas sejam alinhadas é que elas ocorram no começo do relacionamento. Então, não faz o menor sentido eu começar a namorar com uma pessoa que quer morar na China, sendo que eu quero morar lá na Espanha, por exemplo, né? E nós temos ideias diferentes. Eu quero morar na Espanha por um motivo, ela quer morar na China por outro, né? Então, as expectativas são diferentes. Aí você entra no relacionamento e ninguém fala nada, você vai entrar com aquela cabeça, não, lá na frente eu vou falar para ela que nós vamos mudar para a Espanha. E ela, do outro lado, estará pensando a mesma coisa. Não, lá na frente eu vou falar para ele que nós vamos mudar para a China. E isso não vai acontecer, e se acontecer, alguém vai ficar chateado porque não houve um alinhamento de expectativas. Então é importante que as expectativas sejam alinhadas desde o início, porque quando isso não acontece, há uma grande probabilidade de haver conflitos, né? Então, além disso, né, desse alinhamento inicial, existe também a necessidade de você se alinhar ao longo do tempo durante o relacionamento. Até porque as expectativas mudam e o casal que não conversa acaba não alinhando essas expectativas. É importante que essas expectativas estejam alinhadas, conversadas o tempo todo e que você não deixe de lado, não deixe de falar aquilo que realmente é importante para você e que o outro não deixe de ouvir aquilo, né? Que tenha a escuta ativa, como nós já falamos aqui nesse podcast. Próximo ponto é a comunicação passiva ou evitativa. A pessoa evitar conversas difíceis. Não dá para evitar todas, tá? Lógico, em alguns momentos você vai precisar evitar essas conversas porque você percebe que o outro não está pronto para entrar nela ou que até mesmo você não está pronto para entrar nela. Mas em algum momento você vai ter que enfrentar essa conversa difícil. Então, procure não fazer isso com uma certa constância, porque você não tende a obter bons frutos, né, dessa prática. Você vai evitar, inclusive, o crescimento e amadurecimento do seu relacionamento. E, além do mais, pode acumular alguns ressentimentos que não vão ser legais lá na frente, porque isso vai dificultar a resolução de qualquer problema que você venha a ter. Aumento de estresse e tensão, né? Você vai enfrentar isso. A maioria, grande maioria, vai enfrentar isso. E por que eu digo a maioria ou grande maioria? Poucas são as pessoas que não passam por isso. São pessoas que, de alguma forma, entraram num relacionamento tão alinhadas, né? Que acabam seguindo uma vertente que você fala, meu, eu
passei a vida inteira falando sobre isso, querendo isso, e esse pessoal simplesmente tem isso automaticamente, né? Que estranho. Mas acontece. Sim, algumas pessoas entram no relacionamento e talvez pelo nível de maturidade que tenham já pelas experiências que passaram na vida, já chegam lá de uma forma que meio que preparadas para isso. Então, durante as fases de transição, é possível que você encontre aí um certo estresse, uma certa tensão, mas discussões elas podem se tornar mais acaloradas, as emoções podem ficar à flor da pele, mas o importante é você saber como amenizar essa coisa, né? Lembre-se de que a escuta ativa é você entender um pouco do que o outro está passando. Então, em algum momento, talvez seja melhor você se calar, deixar o outro se acalmar e daí por diante. Como eu já dei algumas dicas aqui nesse podcast também. Mudanças de papéis e responsabilidades. Você entra num relacionamento como marido e mulher. Lá na frente, você deixa de ser marido e mulher para ser pai e mãe, por exemplo. Isso pode ser uma mudança brusca no seu relacionamento. Então, é importante que você tenha em mente que algumas mudanças vão acontecer, né? E que você precisa aprender a lidar com isso. Se prepare, porque algumas coisas podem acontecer hoje, talvez o homem seja o provedor da casa e amanhã seja a mulher, né? Por N fatores, mas precisam saber lidar com esse tipo de coisa. E para isso precisam conversar. Diferenças de adaptação é um outro ponto. As pessoas têm ritmo diferente, têm uma capacidade diferente de lidar com as mudanças. Então, é importante que você respeite isso, observe essa situação. Não é do seu jeito, não tem que ser do seu jeito sempre. Não, não é isso. Talvez você seja o cara certo naquele momento, mas não é impondo que você vai mostrar isso, né? Deixa as coisas acontecerem, vai mostrando aos poucos, mas você precisa ter paciência para que as coisas aconteçam. Então, esse período também vai ter essa dificuldade nas diferenças de adaptação. Cada um tem o seu ritmo. A falta de tempo de qualidade é outro ponto. Você acaba entrando em tantos estresse, a cabeça fica num turbilhão que você acaba deixando algumas coisas de lado, inclusive tempo de qualidade. Então é importante que você tenha em mente aí que você vai precisar realmente ter um tempo de qualidade para você levar o seu relacionamento adiante. Não é somente a ferro e fogo que você vai manter esse relacionamento vivo, tá bem? Bom, próximo ponto seria a falta de comunicação aberta. Esse também é um desafio no começo do relacionamento durante essa transição de fases, porque você ainda está conhecendo, está estabelecendo um ambiente legal para conversa. Então, muitas vezes você não vai falar determinados assuntos porque você não sabe a reação da outra pessoa, ou você teve a infelicidade de falar em algum momento em que ela teve uma reação que você não esperava e que não te agradou. Então, por isso, talvez você não queira falar de novo, mas a falta de comunicação é um dos pontos aqui que acaba influenciando, né, da comunicação aberta. Você precisa falar. É necessário que o casal tenha um ambiente de segurança, onde eles consigam falar de tudo, se abrir. Se você não pode falar, você sempre vai ter uma área em que o outro não tem domínio, não conversa, não conhece, né? E talvez não possa te ajudar em nada, nem sequer te apoiar. Um outro ponto é o medo das mudanças. Bom, esse ponto de medo de mudança ele é muito comum entre as pessoas, né? Entre o ser humano, digamos assim. O ser humano é um pouco resistente a mudanças, é parte do ser humano. Todas as vezes que você precisa ir para um outro nível, fazer uma outra coisa, você fica meio com o pé atrás. E a mesma coisa acontece dentro de um relacionamento. Você precisa saber que a mudança, ela é inevitável. Você vai precisar enfrentar ela de alguma forma. E resistir a essas mudanças talvez crie um ambiente tão ruim para esse relacionamento que talvez ele se comprometa. As bases comecem a ruir. E por último, a falta de empatia. Empatia, como eu sempre digo, não é simplesmente você se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro a ponto de sentir o que ele sente, né? Então, é necessário que você tenha empatia para você poder passar por todos esses pontos que eu falei anteriormente de forma adequada.
de forma que seja bom para ambos, que vocês possam passar isso, viver isso de uma boa maneira. Então, tenha empatia com o outro, né? Não é sempre que alguém se abre com você a tal ponto de mostrar o seu lado bom e o seu lado não muito bom. Você conhece os dois. A empatia vai te ajudar a lidar com isso e mostrar para ele que talvez esse lado bom tem que ser contido de alguma forma, não pode ser tão aberto dessa forma. O lado ruim precisa ser contido também, para não ser tão ruim, né, a ponto de afetar negativamente não só o relacionamento, como talvez outras pessoas. Mas enfim, é necessário que você se coloque no lugar desta pessoa para que vocês saibam que tem apoio emocional de ambos os lados. E algumas dicas práticas para lidar com essas coisas seriam: estabelecer um espaço seguro onde vocês possam expressar os seus desejos, as suas ideias, né, as suas preocupações, as suas emoções. É importante que vocês tenham esse espaço, né? E isso, como eu já falei em alguns episódios atrás, todo casal tem que criar esse bendito desse espaço seguro, que não é todo mundo que cria. Ele não se cria automaticamente. Você precisa todo um clima para criar isso. E aí, criando esse ambiente seguro onde você pode se abrir sem ser julgado, principalmente, você já começa a eliminar boa parte desses problemas. Então, invista na criação do ambiente seguro. Pratiquem escuta ativa para compreender o que o outro está querendo dizer, quais são os sentimentos, quais são as sensações, as emoções, os temores. Escute, escute, não só ouça. Como eu já disse várias vezes, ouvir é só uma função do seu ouvido, tá? Mas escutar, ele entra pelo ouvido, passa pelo cérebro, você pensa, você raciocina. Não é julgar não, tá? Mas é ouvir. Porque quando a gente ouve ativamente, você está atento à necessidade do outro. E estar atento à necessidade do outro vai te ajudar, consequentemente, dentro de um relacionamento mais tranquilo. E por fim, evitem culpar ou criticar um ao outro. Ao invés disso, foquem esse esforço em trabalhar em conjunto, em equipe, para resolver os problemas, né? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Vocês vão precisar de disposição, de energia para resolver tantas coisas, então parem com essas besteiras de falar: ai, a culpa é sua, ai, se você não tivesse feito isso, primeiro, já passou e você não vai conseguir voltar atrás para corrigir. Segundo, se você não falou na hora o que precisava ser dito e não é qualquer coisa, você já deixou, já perdeu seu tempo, então parte para a próxima, na próxima você fala, tá? E daí por diante, vão seguindo sem culpar ou sem criticar. Até porque quando você faz isso, você tira toda a disposição do outro de poder falar com você. E não é isso que a gente tem pregado por aqui, né? A gente busca uma comunicação muito maior entre os casais, nos relacionamentos, de forma que os relacionamentos se tornem ainda mais completos. Bom, depois de tanta coisa aqui, né, vamos falar agora de vamos voltar ali para a fase de crescimento, né? Vamos falar do próximo tópico, que é reforçando a comunicação durante as transições. Você precisa se comunicar a todo instante, é o que eu falo. Relacionamento é comunicação. Ainda que você cruze seus braços, fique sentado no lugar e não abra sua boca, está mandando uma mensagem e talvez não seja uma mensagem adequada para aquele momento, para aquela situação. Então é importante que você foque na comunicação. E alguns pontos aqui para que você possa fazer isso, para que o estresse, a ansiedade associadas às mudanças que vão acontecer possam ser, de uma certa forma, controlados. Então, a primeira dica que eu deixo aqui é: comunique-se regularmente. Sim, durante cada transição, se você mantiver a linha aberta de comunicação, você estará amenizando uma série de coisas. Então, reserve um tempo, não sei se durante o dia,
se há condições de você fazer isso, ou se você quer escolher um dia na semana onde você vai levar um apanhado de coisas para conversar, mas a minha sugestão é que você faça isso gradativamente, um pouquinho por dia, para não sobrecarregar ninguém, porque em algum momento você pode colocar uma situação que vai acalorar e aí se coloca outras em cima, a coisa não vai ficar legal. Então, vai fazendo aos poucos e converse, né? Porque vocês precisam colocar um para o outro as coisas ali, as dificuldades que estão afetando vocês de alguma forma. Vocês precisam se fazer ouvir também. Mais uma vez eu falo aqui, pratique a escuta ativa, né? Não deixe de ouvir o seu cônjuge, escute, né, com atenção, não simplesmente ouça, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, como dizia minha avó, mas escute, preste atenção, faz toda a diferença. Primeiro, o outro vai se sentir muito mais importante e ele vai querer falar muito mais com você. Segundo, você vai ganhar porque você está prestando atenção naquilo que você pode ajudar a resolver e talvez o problema que ele esteja passando hoje, né, se você ajudar a resolver agora, não se tornará um problema maior para você lá no futuro. Então, pense, as coisas podem ter dois lados aí e um deles é um lado que te beneficia muito, mas muito mesmo. Seja empático, já falamos aqui da empatia, então se coloque no lugar do outro, veja como você se sentiria se você estivesse no lugar dele, sinta aqueles efeitos, sinta como que seria se você não fosse ouvido, se você tivesse algumas atitudes que às vezes você tem, né, com o outro, se coloque ali no lugar dele, veja como seriam essas coisas. Ao invés de eu, use nós. Acho que é um dos maiores problemas do relacionamento, quando se inicia principalmente, as pessoas começarem eu, meu e nunca nós, né? E pior, isso evolui depois para uma coisa muito pior que se torna você, acusação. Então nós precisamos usar eu ao invés de você, ou usar nós ao invés de eu, ter essa consciência, né, de não ficar ali só apontando erros dos outros, né? Às vezes é muito mais compensador você dizer: eu tenho a impressão que não te entendi ou que não recebi a mensagem que você gostaria de mandar, ao invés de dizer: você nunca fala a coisa que você quer falar. É diferente. É a mesma coisa que nós estamos dizendo, mas uma é acusativa e a outra busca a resolução. Então, um vocabulário, uma frase um pouco mais agradável, não destrutiva, né, não violenta, se faz presente aqui nesse momento, quando você muda a escolha das palavras. Defina as expectativas, vocês precisam conversar sobre isso, não tem como você passar, né, por esse ponto, vocês precisam conversar sobre suas visões, evitar os mal-entendidos, né, discutir o que vocês imaginam para cada situação e trabalhar em cima de cada uma delas, né? Vocês precisam estabelecer um equilíbrio, é importante que vocês façam isso. Sejam pacientes e respeitosos um com o outro, é necessário também, né? Não adianta você querer viver um relacionamento maravilhoso se você não tem a mínima empatia ou a mínima disposição de respeitar, de ser paciente ali com o outro. Você precisa construir, como eu disse, as coisas não vêm prontas. Não vou comprar uma caixinha de relacionamento feliz no mercado, cada um toma 10 comprimidos e ótimo, tá bom. Não é isso que funciona, né? Você precisa construir o relacionamento. Busque sempre soluções em conjunto, conversem. Não adianta você querer mudar o mundo sozinho. Não tem como. Dentro de um relacionamento você vai precisar buscar soluções em conjunto. Vocês precisam conversar. O que é melhor para você talvez não seja melhor para o outro. Por isso tem que alinhar, né? Não faça as coisas sem alinhar antes. Busquem as soluções conversando. Reservem esse tempo de qualidade que eu já citei antes, ele é importantíssimo para que vocês passem por cada uma das situações, celebrem as pequenas conquistas, né?
Não só as pequenas, as grandes também, principalmente, mas celebrem todas, porque isso faz diferença. A gente tende a guardar as coisas ruins porque elas ficam martelando por muito mais tempo na nossa cabeça. Mas e as coisas boas? Que tal você colocar ali um marco e comemorar aquilo, né, de forma que vai ficando na sua mente? Olha, recebemos isso, nós comemoramos. Olha, alcançamos aquilo, nós comemoramos. Olha, passei nisso aqui, nós comemoramos. Então, comemorem juntos, né? Cada uma das suas conquistas. E se nada estiver funcionando, se você não conseguir sozinho, procure um apoio especializado, né? Não é procurar por um palpiteiro, não. É procurar por alguém que possa realmente ajudar, te aconselhar, alguém que saiba do que está falando, porque você pode muito bem levar a sua situação para pessoas que não estão preparadas, e essas pessoas podem acabar te afundando mais ainda, e isso não é legal, né? Não é adequado. Existem muitos palpiteiros, existem muitos especialistas em mundo inteiro, né? Porque tudo que você fala para a pessoa, não entendo, eu já vivi, eu já fiz, eu sou especialista nisso. Não tem como você ser especialista em um monte de coisa, não dá, né? Então é necessário que você procure uma pessoa que seja ali adequada para que você busque ajuda se você não estiver conseguindo seguir nenhum desses passos. Bom, por fim, é importante que você tenha flexibilidade durante esse período de adaptação, e esse é o nosso último tópico deste podcast, desse episódio desse podcast. Por quê? Porque relacionamentos saudáveis requerem uma certa capacidade de adaptação. E isso vai possibilitar uma evolução conjunta, vocês vão evoluir juntos. Se um evoluir sozinho, a probabilidade do outro ficar no meio do caminho é muito grande. Então é necessário que vocês evoluam juntos. E outro ponto, não adianta eu querer evoluir e puxar outra pessoa se ela não quiser ir. É importante que ela vá, né, por vontade própria, porque senão ela vai ficar no meio do caminho. E eu também não posso escolher simplesmente só eu, egoísmo, evoluo e que o outro fique para trás. Não dá. Mas a dica é essa: vocês devem crescer juntos. E como que se cresce juntos, né? Qual a importância? Quais são os passos aí para que nós sejamos flexíveis durante essa adaptação? Primeira coisa, abra sua mente, né? Tenha uma abertura mental para esse crescimento. Isso pode ajudar você a ter outras perspectivas de vida, a ter outras perspectivas do seu relacionamento. Você vai inclusive trazer novas abordagens para algumas situações ali que talvez até sejam recorrentes, né? Mas é importante que você tenha a mente aberta para que você trabalhe o seu relacionamento nesse sentido. Se você não tiver a mente aberta, se estiver fechado, você vai ser como aquela pessoa que entenda muito bem. Não estou falando exatamente de idade, mas estou falando de mentalidade. Aquele velho que não aceita nada, que ele é o dono da verdade, que já foi, já era. Aquele ranzinza, que todo mundo tá errado, que nada mais tá certo, que só ele. Você vai ser esse tipo de pessoa. Então é necessário que você tenha mentalidade aberta. Até porque, se você não tiver mentalidade aberta, entrar no relacionamento, passar o seu tempo todo lá com essa mentalidade fechada, o dia que você tiver outras pessoas ali, filhos talvez, dependendo de você, criados, não vão se aproximar, não vão ter abertura para falar contigo. Então é importante que você tenha uma certa abertura mental para isso. Esteja preparado para compromissos. Compreenda que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você espera, do jeito que você planejou. Acontece totalmente diferente. E se acontecer, você vai espernear? Você vai chorar, gritar, berrar, culpar pessoas? Não. Esteja disposto a fazer compromissos para chegar a um acordo mútuo. Não há a possibilidade de vocês depois terem um bom tempo, viverem bem, se porventura as coisas não saíram do seu jeito e você simplesmente foi lá e quebrou tudo. Não dá. Vocês precisam conversar. Olha, não vai ser dessa forma, porém, tudo bem.
podemos fazer de uma outra maneira. Como seria melhor para nós? Aí vocês entrem no acordo e façam isso. Próximo ponto. Aceite que a mudança é inevitável. Não dá para você viver sem essa mudança. Já falamos aqui, ela vai acontecer. E se ela não acontecer, alguma coisa está errada, né? Você precisa saber que algumas coisas estão dentro do nosso controle e outras não. Então, durante esse período de mudanças, durante essas mudanças, você vai perceber que algumas coisas você poderia evitar, outras você pode controlar, outras você pode até ter um certo controle, um nível de domínio, mas é importante saber que elas vão acontecer e que nem todas você vai poder controlar, nem todas estão debaixo da sua responsabilidade. Então, tome cuidado com isso, aceite que a mudança é uma parte natural da vida, das coisas, e só esteja preparado, porque às vezes você vai precisar se adaptar a elas de uma forma muito mais rápida do que em outras, né? Porque quando a mudança é esperada, ok, tranquilo, você vai lá e talvez pela disposição e preparação já esteja mudando. Então faça esse tipo de preparação também para saber que em alguns momentos as coisas não serão exatamente como você tem planejado. Comunique as suas necessidades. Não tem como você viver algo se você não falar que você precisa desse algo. Então, abra a boca, fale com seu cônjuge o que você está precisando, em que ponto você está nesse momento, quais são as suas dificuldades, fale. Abre a boca, você precisa se comunicar, porque ser flexível também é isso, você poder indicar ali que você está num determinado ponto e como que você pode seguir adiante para que as coisas continuem em paz. Vocês precisam alinhar essas coisas, né? Conversar. Comunique as suas preocupações, as suas necessidades e faça isso de uma maneira clara e respeitosa, não é impondo de qualquer jeito. Esteja aberto a experimentar coisas novas. Precisa, gente. Não dá. A metodologia que talvez os nossos avós utilizavam para relacionamento hoje já não serve mais tanto assim, né? Existem coisas que o tempo não vai mudar, ok. Mas existem coisas que o tempo requer uma certa mudança, uma certa adaptação para os dias atuais. Então é necessário que nós tenhamos isso em mente. Precisamos experimentar coisas novas, não é aquilo que nós entendemos e aprendemos durante toda a nossa vida junto com os nossos pais ali, nesse tempo que a gente foi criado por eles. Nós precisamos fazer de uma maneira diferente. E talvez aqui entre um ponto, que é aquele definir as coisas entre vocês. Talvez exista uma metodologia que funcione para vocês, que não funcione para mais ninguém. E isso é importante vocês alinharem. Aprenda com as experiências. Tem gente que passa várias vezes pelas mesmas coisas, apanha e cria problemas, mas não aprende com as experiências. Aprenda, né? Se estiver tão difícil assim, anote, né? Eu sei, é ridículo falar isso, porque a gente tende a esquecer as coisas. Mas você precisa gravar de alguma forma, né? Eu já passei por isso várias vezes, e eu não quero mais passar por isso. Como que eu faço? Aprenda com as experiências. Faça de um jeito que você não esqueça mais, né? Você vai enfrentar algumas situações desafiadoras dentro do relacionamento e você vai precisar aprender a aplicar algumas soluções. E talvez a solução ela já exista, você já conheça, já tenha praticado e você esqueceu. Então é necessário que de alguma forma você grave isso para você. Mantenha diálogo sempre aberto com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Isso é muito importante. Não deixe as coisas debaixo do tapete. Fale, porque quando a gente deixa coisas debaixo do tapete, em algum momento elas voltam. E voltam no momento mais inoportuno da vida. Então você precisa compartilhar suas experiências, seus aprendizados. Você precisa apoiar o outro, né? Faça isso sem medo, mas lógico, criem, invistam naquele ambiente seguro que eu falei anteriormente, para que as coisas possam acontecer de uma maneira adequada. Pratique resiliência emocional. Você precisa desenvolver isso. Se você não tem, vai lá. Você precisa aprender a lidar com as emoções que vão surgir durante cada situação. E se você não estiver preparado para isso, você vai sofrer, né? E o pior,
não quando a gente fala de emoções, a gente não fala somente em sofrer, mas as emoções elas se desgastam, né? Vão criando situações, enfermidades emocionais ali, que talvez lá na frente possam gerar outros problemas. E isso não é uma coisa legal, não é isso que a gente quer dentro de um relacionamento. Foque no que você pode controlar. Como eu disse anteriormente, existem coisas que não estão sob o seu controle. Você vai precisar controlar algumas coisas que você pode, e as que você não pode, você vai precisar deixar passar, né? Então, simplesmente é isso. E ainda falo mais, né, a respeito disso. Controlar não é você ir lá e controlar a punho lá com, sabe, né, com a unha o negócio. Não, não é isso. Existem algumas situações que você pode evitar, outras você pode amenizar, porque elas estão sob o seu alcance. Mas tem coisas que não estão. E por que você vai sofrer com coisas que você não controla, né? Você talvez não possa controlar uma árvore de cair sobre o seu carro, mas você pode controlar a opção de não estacionar debaixo da árvore ou de simplesmente escolher um outro lugar e não correr determinados riscos, né? Então é importante que você pare e pense, analise. Isso eu poderia mudar? Isso estava sob meu controle? Não, então não sofra por isso, tá? Não leve preocupações desnecessárias para o seu relacionamento. Vocês precisam de um tempo de qualidade e não de um tempo de, como que eu posso dizer, juntando coisas desnecessárias, né? Não é necessário, vai para o desapego. E por fim, celebre todas as conquistas, por menores que sejam, é talvez a dica mais preciosa para que você mantenha um certo controle aqui durante essas transições de mudança, essas fases da mudança, né? Então, celebre mesmo, tá? Comece a criar esse hábito. A gente passa talvez dias sem se falar porque a gente passou por uma determinada situação que não soube resolver. A gente passa dias jogando um na cara do outro porque a gente não soube resolver algumas coisas. E isso vai marcando. Então, se é para marcar, marque com coisas boas. Vai lá e celebra mesmo. Todas as vezes que eu fecho um novo contrato, eu janto com minha esposa em tal lugar. Todas as vezes que nós ganhamos aqui determinada coisa, nós vamos fazer outra X coisa. Então, é isso. Celebre cada momento. Bom, quero finalizar aqui com 3 conselhos. O primeiro: estejam dispostos a ajustar as expectativas sempre, à medida em que seu relacionamento avança. Se você não tiver essa disposição, não tem como você passar pelas mudanças, por essas fases da transição, de maneira tranquila, adequada. Então, isso pode causar um problema. Segundo conselho: celebrar as conquistas juntos. Conquistas, aprendizados juntos. Talvez até mesmo aqueles momentos em que vocês passem por uma determinada situação, resolvam essa situação de uma maneira tão maravilhosa, tão exemplar, que mereça ser realmente celebrado, comemorado. Então, façam isso sempre, em qualquer uma das fases do seu relacionamento, não importa qual. E por último, lembrem-se de que crescimento mútuo é uma parte essencial para um relacionamento duradouro. Não adianta só um querer crescer, não adianta só um investir nisso, vocês precisam investir juntos. E é isso que fará do seu relacionamento um relacionamento muito mais tranquilo, muito mais agradável e muito mais duradouro. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui com essas palavras, nesse episódio que foi extremamente trabalhado aqui, talvez um dos mais importantes dessa temporada, né, pela quantidade de informações que trazemos aqui, que trouxemos aqui. E quero lembrar você que os nossos livros sobre comunicação eficaz já estão disponíveis na Amazon.com. É só você entrar lá e procurar Comunicação Eficaz e Aguinaldo Pires, você vai encontrar todos os que estão lá debaixo do autor.
já estão disponíveis. Nossos cursos de comunicação eficaz e oratória já estão disponíveis em udemy.com. É só você ir lá procurar também pelo curso Comunicação Eficaz de Aguinaldo Pires, você vai encontrar lá. Hoje nós estamos com 4.6 de avaliação, né? Isso é muito legal, muito importante. E mais uma vez eu quero agradecer aqui aos países que estão nos ouvindo. É muito legal, muito importante que nós possamos continuar a contar com essa audiência, com esse prestígio. Nós temos levado aí o nosso podcast cada vez mais longe e isso é importante. Nós temos visto as coisas acontecerem, nós temos visto como que nós temos chegado a esse ponto, né? É gradual, é gradativo. E saber que, por exemplo, países como Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Japão, nós estamos chegando na Noruega, Honduras, Cabo Verde, nós estamos chegando inclusive na Albânia. Nunca imaginei que o meu podcast poderia ser ouvido na Albânia um dia. Nós chegamos recentemente nos Emirados Árabes e também no Iraque. Fantástico! Nosso podcast está atravessando fronteiras e eu quero só agradecer a você que nos ouve por todo esse mundo, tá? Um dia eu vou fazer talvez aí um episódio só para agradecer todos esses países, porque eu gostaria mesmo de um dia poder conversar com cada uma dessas pessoas que nos ouvem: Angola, Itália, Austrália, né? Suíça, Moçambique. Essas pessoas, eu gostaria muito de conversar com elas um dia e saber como que o nosso podcast está ajudando essas pessoas a crescerem, a amadurecerem seus relacionamentos, não só o relacionamento conjugal, mas também o relacionamento pessoal, de que forma que estão sendo ajudadas neste quesito, tá certo? Bom, eu fico por aqui mais uma vez te desejando paz, prosperidade e esperando que nos encontremos num próximo envio. Deus abençoe!